Senhor Jesus, eis aqui os meus irmãos, os teus filhinhos queridos. Só tu sabes o que cada um vive, cada coraçãozinho, cada tristeza, cada susto, cada impotência, cada decepção, ou cada traição. Tu sabes a perplexidade, a agonia que trouxe os que estão aqui e que não tiveram dúvida de para onde dirigirem-se, porque angustiados estão. Senhor Jesus, derrama o teu Espírito, cobre-os com teu manto de amor, troca a froninha de todos, deita todo mundo no colchão de graça, afofa a alma, umedece o espírito, lava a dor com lágrimas, lava, tira, Jesus. Em teu nome eu digo sai, em teu nome eu digo sai, angústia, sai, em nome de Jesus. E cresça o espírito de consolação, de esperança, de fé. Em nome de Jesus, não há ninguém aqui sob nenhum decreto final, sob nenhum juízo final, sob nenhuma manifestação de ninguém com poderes finais. Só tu dizes a última palavra. Fala agora, diz uma palavra, diz o que disseste à menina morta, Talita Cumi, menina levanta, diz a cada um aqui, menino, menina, homem, mulher, levanta-te e vive, e que o Espírito de Deus seja soprado sobre você, e que os ossos secos da sua desesperança se ajuntem, você seja refeito, seja ressuscitado na esperança do Espírito Santo, em nome de Jesus. E eu te rogo, Senhor Jesus, por cada um desses queridos que vieram aqui à frente, que se postaram aqui bem no meio, porque estão doentes. E a gente só fica doente porque nós somos enfermos. Nossa natureza é enferma. Nossa mente é enferma. Nossa alma é enferma. Nós vivemos no meio de uma sociedade enferma. Nossa natureza já brota torta. E as doenças da gente são os frutos da nossa enfermidade, são os sintomas da nossa enfermidade, das nossas ansiedades, da nossa falta de amor que se trata mal, ou da nossa ignorância, ou de ódios, ou de iras acumuladas, ou de tristezas que viraram lutos contínuos, ou de complexos de inferioridade, ou de impotência crônica que foi se transformando em volumes de energia vital distorcidos e mal orientados no fluxo, e a gente vai ficando doente, a imunidade baixa, e a gente fica aberto a tudo, vulnerável a todas as coisas. São males de fora e são doenças fabricadas dentro. Senhor Jesus, eu quero te pedir um enfermo orando por enfermos, um doente intercedendo por outros, um irmão por outro irmão, um fraco por outro fraco, um mortal por outro mortal, pedindo que a graça e a glória que são teus
se derrame agora sobre todos nós, e que tu nos toques, que miríades de anjos com dons de cura, espíritos ministradores em favor dos que hão de herdar a salvação, os anjos da tua misericórdia, toquem aqui no corpo, nos sintomas e nas causas, e realiza a cura. E como disseste, quando pedires, crede que recebeste, e assim será convosco. Nós cremos que recebemos e tomamos posse pela fé. Dá-nos fé, ajuda-nos a desenvolver a fé e a não ficarmos esperando que flua de alguém uma mágica, porque está tudo na tua mão e a gente só precisa estender a mão da fé e pegar. Dá-nos fé para nos apropriarmos agora, em nome de Jesus. Curados estejam em nome do Senhor, pela fé. E eu te peço por todos os irmãos amados que estão aqui orando por si mesmos ou por outros, Senhor Jesus. Marido, mulher, filhos, pais, namorado, noivo, noiva, uma decisão afetiva difícil de se entender se é hora de ir ou ainda de estar, outros confusos, sem saber qual caminho a seguir, outros perturbados por gente amada que parece que se boicota e se faz mal na vida. Nós nos unimos a todos e pedimos que, de maneira mística e espiritual, invisível aos sentidos humanos, porém real, diante de Ti e diante da nuvem de testemunhas do mundo invisível, nós todos aqui nos irmanemos num corpo só, em fé. Pegue na mão de quem está ao seu lado, todos nós. Todo mundo em fé, em fé, em fé. E agora não pense mais em você, pense no outro, peça pelo outro, esqueça de você, diga: Senhor, cuida dele, porque eu sei que de mim tu estás cuidando. Diga isso: Senhor, cuida dele, porque eu sei que de mim tu estás cuidando. Senhor, ouve o meu irmão, porque eu sei que a mim tu já ouviste. Senhor, cura o meu irmão, porque eu sei que a mim tu já curaste. Meu Senhor, consola o meu irmão, porque a mim tu já consolaste. Meu Senhor, fortalece o meu irmão, alegra o meu irmão, põe-no a caminho e levanta-o, assim como tu já me levantaste. E eu te agradeço, e eu recebo, e eu te glorifico, e pela fé eu tomo posse, dizendo que toda a glória é do Senhor, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos abrir em Romanos. Eu iria pregar de fato em Lucas 16, mas ficará para outra ocasião. Eu quero que você abra Romanos, capítulo 1, verso 1. Depois que você vai abrindo, todo
todas as introduções das 13 cartas de Paulo contidas no Novo Testamento. Começando com Romanos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Agora veja aqui comigo, próxima carta, 1 Coríntios. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. 2 Coríntios, veja como ele começa a carta dele. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Prossiga e chegue comigo a Gálatas. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Verso 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Prossiga comigo. Efésios. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. Vire e chegue comigo a Filipenses. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos. Colossenses. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Siga adiante. Tessalonicenses. Ele só deseja graça e paz. Segunda epístola com Silvano, só deseja graça e paz à igreja. Aí, primeira carta a Timóteo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Aí você vem para a segunda carta dele a Timóteo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida eterna que está em Cristo Jesus. E agora chega a Tito. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Escrevendo a Filemon. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Senhor Jesus, ajuda-nos a discernirmos o que vai escrito nos epitetos, nas introduções, nas definições, nas nossas autoapresentações, naquilo que seja a marca e o significado do nosso ser. Permite-nos saber e termos a coragem de discernir o que nós pensamos de nós mesmos, que cartas escreveríamos, como nos apresentaríamos, que cartas somos nós. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Escrevendo aos Coríntios, na sua segunda epístola, no capítulo 3, Paulo diz aos Coríntios que eles eram uma carta viva. Cada um de nós que está em Cristo Jesus
precisa se entender, se discernir, se saber chamado para tornar-se Escritura, tornar-se Bíblia, tornar-se Evangelho, tornar-se Epístola, tornar-se leitura propositiva, escrita com gestos, com impressões energéticas, com comportamento, com palavras, com atitudes que construam a nossa carta existencial, o nosso ser declarativo, a nossa declaração universal de constituição pessoal e humana. Porque Paulo diz, escrevendo, como eu disse, aos Coríntios, que Deus não está, de modo algum, pretendendo estabelecer relações de obediência que tenham a ver com a fixidez, ou com a fixação, ou com a cristalização ou engessamento de mandamentos que nós aprendamos porque os leiamos escritos em alguma tábua de pedra. Ao contrário, o tempo da tábua de pedra acabou. E agora só há texto verdadeiro inscrito no coração, porque não há nenhum texto verdadeiro de Deus que continue a ser verdade se não se tornar verdade para mim. Do contrário, verdade será, mas eu serei a mentira em relação a isto e, portanto, serei aquele que provará a sentença da verdade que confessa e não pratica. Por isso não há mais espaço para vanglórias ou jactâncias memorizadoras ou decorativas de Bíblias e de referências. Só há espaço para a encarnação. Só há espaço para o Verbo que se faça carne, como em Jesus. Assim, conosco também, de modo que somos chamados a sermos Verbo encarnado, carta viva de Deus, Evangelho ambulante, com todas as suas gravidades. No Evangelho a doença e a cura, no Evangelho a abraço e a afastar-se de abraçar, no Evangelho há amigos e há traições, no Evangelho há arrependimentos, mas há remorsos suicidas, no Evangelho há os que seguem e ficam e há os que se interessam momentaneamente por fluxos sem continuidade. No Evangelho há os que muito sabem e não encarnam nada, e há os que nada sabem, mas em crendo assumem tudo. E o chamado é para que, à semelhança do Evangelho, a minha vida, mesmo no dia da minha fuga, tem um término que seja como o do Evangelho. Eu fugi, mas não me suicidei como Judas. Fui chorar como Pedro. Eu neguei, mas não tive uma crise neurótica de culpa e desapareci. Insisti no meu amor pecador pelo Deus do amor que me acolhe. Fugi nu, deixei as roupas, com medo do flagrante, como o jovem que fugiu no dia em que Jesus foi preso, mas se reapresentou vestido para continuar a viagem.
Ainda que seja no dia da dor ou no dia da alegria, em qualquer dia, eu quero ser não apenas uma narrativa de como a vida pode fracassar e ser curada pela graça de Deus, como nos evangelhos, mas eu quero ser a narrativa de como é possível encarnar o princípio, o mandamento e a palavra e ser poupado pela palavra das coisas que a vida não nos poupa a nenhum de nós e que tem o poder de nos destruir, a menos que, estando fundados na palavra, mantenhamos-nos firmes na rocha. O chamado é para a gente virar o evangelho, é para virar boa nova. Uma carta de Deus para os homens. Uma carta que não seja negativa, que não seja tristeza, que não seja juízo, que não seja culpa, que não seja despropósito, que não seja carência, que não seja vingança, que não seja ódio, que não seja a carta da inveja, o tratado do ciúme, que não seja a epístola do medo, que não seja a elaboração de um coração que se compara tanto aos outros e ora se torna arrogante quando enxerga os outros menores, ou complexado quando enxerga os outros maiores. Não. Uma carta de justificação pela fé. Uma carta que diga: porque eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, e nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uma carta que diga: porque eu estou bem certo de que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Uma carta que diga: porque eu tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com o peso de glória a vir a ser revelado em nós. Uma carta que diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma carta que diga que Deus não escolheu os grandes do mundo, mas os pequenos, não os de nobre nascimento, mas os que não são, para reduzir a nada as coisas que são. Uma carta que diga que na vida o importante não é a expressão de poderes psíquicos ou executivos, ou dons ou talentos, mas sim um caminho sobremodo excelente, ante o qual tudo cessa, o único caminho capaz de validar as pequenas veredas das nossas supostas bondades, porque sem amor nada nesta vida me aproveitará. Uma carta que me mande jogar as tábuas da lei fora, que me mande tirar o véu da cara, virar o rosto para Deus e aceitar que a obra de arte do Espírito Santo vai esculpindo o rosto de Cristo, a face de Cristo em mim, pela minha contemplação de Jesus, conforme a revelação de quem Ele é no Evangelho, e pela ação incessantemente escultora do Espírito Santo, produzindo em mim a obra de arte divina que eu sou e já serei, quanto mais parecido com Jesus eu me tornar. Uma carta que simplesmente nos garanta que a lei morreu e que em Cristo todos nós estamos de pé e que fomos chamados não outra vez para nenhuma forma de escravidão, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e que quem ama obedece
de modo simples e obediente ao mandamento sem transgressão. Uma carta que me diga que eu fui predestinado em amor antes da fundação do mundo, e que em Cristo eu tenho toda a segurança para prevalecer no dia mal. Eu tenho o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, me cinjo e me protejo com a verdade no íntimo, e estou calçado escolhendo os passos que o GPS do mandamento do amor no Evangelho me ensina a serem os passos da minha vereda no chão da vida. Como em Efésios ele ensina. Uma carta que me garanta segurança absoluta, como aos Colossenses, que diga: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, porque ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas dos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Nele tudo subsiste, ele é antes de todas as coisas e eu existo nele, e o meu sentido está em discernir a largura, a altura, a profundidade, o comprimento, a extensão do amor de Deus, que excede a todo entendimento, e discernindo o que eu entendo sem compreender, compreendo sem entender, aceito como loucura divina que me justifica, me acolhe, me dá segurança, e passo a provar o poder de uma existência que agora diz: eu sei viver contente em toda e qualquer circunstância. Vamos aos Filipenses. Sei estar exaltado, sei estar humilhado, sei ter abundância, sei não ter nada. Ele é a minha porção e a minha herança. Ele é o meu contentamento. Tudo posso naquele que me fortalece. O chamado dele é para que eu me torne uma carta que olhe para gerações futuras e trate a todos com carinhos paternos, que inste, que admoeste, que sugira, que às vezes enfrente, que diga: tu, porém, és de outra cepa, olha para mim e me melhora, como ele fez com Timóteo, ou com Tito, dizendo: eu te deixei aí para que tu sejas um reparador da fé, dos que creem, mas a fé adoece pela invasão dos conteúdos perversos. Eu te deixei aí, te treinei, te qualifiquei, por ti oro, para que tu me reproduzas agora que eu estou velho, e chames esses irmãos a tornarem-se sadios na fé. Chamado é para que a gente vire uma carta tipo aquela destinada a Filemão, que faz o senhor de escravo virar gente, receber o irmão escravo e crescer a escravatura, debaixo do Império Romano, com leis de escravidão, com privilégios de escravidão, com direitos de escravidão, com status de escravidão e com deveres de escravos para com os seus senhores. Vem Paulo e diz: olha, rasga esta bosta do inferno, essa carta de escravidão, na cruz acabou tudo, você é senhor do Onésimo circunstancialmente, Filemão, porque
Porque se você quiser que eu abuse, eu vou dizer de quem que você é escravo. Para não alegar que você me deve a sua própria vida, receba esse irmão apenas como irmão no Senhor. Faça da sua vida uma carta de libertação, de alforria, que rasga tratados de controle e deixa as pessoas livres para a vida. Eu não quero que a minha vida escreva nenhuma carta menor do que esta. E em todas essas 13 cartas de Paulo, há 3 notas, que são as que definem a possibilidade do indivíduo viver para escrever e inscrever estas cartas em si mesmo no curso da vida. Que notas são essas? A primeira é a palavra doulos, ou servo, que ele usa em todas elas. Talvez com exceção de 2, ele não use na introdução. Apóstolo servo, o servo de Cristo Jesus, doulos, que é aquele escravo que tinha a orelha furada, com a marca grossa do anel de pertencimento do seu senhor, e era a categoria mais despojada e desqualificada de escravos. No Império Romano havia gradações e níveis de conquista, de modo que havia até mesmo os escravos semi-libertos. Mas o doulos era aquele escravo da orelha furada, sem direito de nada. Ele diz: eu sou doulos de Cristo Jesus. Para que eu e você viremos essas cartas, para que a gente encarne isso, para que as pessoas olhem e leiam isto, olhem para a gente, não tenham dúvida. Não tenho dúvida sobre o fato de que olhe para mim, meu irmão, em nome de Jesus. Você está olhando para um gusano, um verme, justificado por Jesus no céu e no inferno, sobre a terra e debaixo da terra. E todos os demônios estão silenciosos, porque tem um brado no inferno que diz: o Caio é meu e da minha mão ninguém o toma. Sou servo dele. Adoro ser servo dele. Ter minha orelha furada, entregar os meus direitos a ele e dizer: seja feita a tua vontade. Segunda marca, que é o que qualifica existencialmente Paulo para entregar-se, a encarnar, a inscrever e a exalar enquanto vive tudo isso que ele propõe e que diz: não que eu já tenha alcançado tudo, mas eu esqueço que o que para trás ficou. Eu foco todo dia o meu alvo, eu prossigo para me tornar aquilo pelo que eu fui chamado. A segunda marca desse homem que é servo é que ele diz: eu sou um chamado. Eu ouvi uma voz, ouvi a voz de Deus. Tem uma vocação. O que é a vocação, senão a emulação que resulta da voz? Vox, emulando a resposta, produz vocação. Só se torna uma carta viva quem ouviu a voz verdadeira. Quem ouve o Evangelho da verdade tem chance de encarnar a verdade do Evangelho.
Evangelho não são. Que voz você ouviu? Paulo repete, escrevendo aos Gálatas: o meu evangelho eu não ouvi de homem algum, não tem água de ninguém, não tem mistura de ninguém, não tem pitada de Pedro, não tem intervenção de Tiago, não tem palpite de João. Esse aqui eu ouvi por revelação, me arrombou! Vocês não veem o que ele fez comigo? Não foi homem nenhum, veio dele. E está nas minhas entranhas. Aí mesmo ele diz: quanto àquele que me chamou antes de eu haver nascido e me designou para este tempo e para esta hora, ele mesmo é que me pôs em pé aqui. Para que a gente viva e tenha a chance de se tornar uma inscrição de Deus na vida, é preciso que haja dentro da gente essa radicalidade de um chamado para ser, que gente tem que ser, no mínimo, como esse de Paulo, porque eu me recuso a crer que Deus queira fazer discípulos maiores ou menores. Você apenas se assume, e eu também, como esses vira-latas da preguiça, porque o chamado de Deus é, no mínimo, colocar dentro de mim um Paulo. No mínimo. Ou vocês acham que Paulo é meu segundo Jesus Cristo? Eu só tenho um Deus e um mediador entre Deus e os homens, só há um Senhor. Paulo, meu irmão, aleluia, mas eu estou passando. Eu quero chegar lá até onde você não foi. O chamado tem que ter essa ardência desesperadora de alguém que diz: sem ele não tem mais vida para mim. Mas enquanto sem ele tiver existência para você, pare de palhaçada, eu lhe aconselho, nem volte domingo que vem. Não estou de brincadeira e não é questão retórica. A terceira palavra que aqui se repete: servo, chamado para ser, e ele acrescenta: para ser apóstolo. Que para nós virou essa coisa soberba, apóstolo, apostolar, é mensageiro, é boy, office boy, é garoto de recado, é o cara que pega a carta e leva, motoboy de Jesus, para lá e para cá. Apóstolo, chega aqui, ó. Ele mandou dizer que só ele é salvação. Amém? Amém. Legal. Vai lá, Caio. Aí lá vou eu. Ó. Olha o trabalho do apóstolo, como é que ele é ativo, né? Você mandou dizer que só ele é a salvação. Amém? Amém. Aonde mais? Ali. Aí vem, sem permissão, para mudar a mensagem. Mandou dizer que só ele é a salvação. Amém? Aí vai. 36 anos que eu estou assim. Sem poder mudar a mensagem. E só serei apóstolo se até o fim da vida, que velho, enrugado, arrebentado, acabado, mas você me ouça desde o início até o fim e diga: ele ficou magro, ele ficou gordo, raspou a cabeça, deixou o cabelo crescer, ficou feio, melhorou, se arrebentou, se levantou, mas desde o primeiro dia até o último, ele pegou uma única realidade. O apóstolo não tem novidade senão a boa nova que ele tem que repetir.
vida inteira. Então decida. Se você quer ser apóstolo, ser a mensagem e ser mídia dela. Apóstolo é mídia. A mensagem é Jesus Cristo, é o Evangelho. Eu me ofereço como beneficiário e também me ofereço como mídia da mensagem. Esse é o meu chamado para ser. Qualquer outro chamado é periférico, é circundante, é temporal. Esse é eterno. Antes que eu nascesse, eu fui marcado para esta graça. Agora, tem gente que acha que Deus faz uns paulos especiais simplesmente porque não querem se oferecer de maneira ordinária para darem tudo a Deus. O plano de Deus é que todo mundo, no mínimo, vire Paulo. Se João Batista, dentre os nascidos de mulher, não houve ninguém como ele, mas o menor no reino de Deus é maior do que João, por que agora Paulo é o gargalo? Paulo era meu irmão, mas eu sou servo como ele. Eu fui chamado como ele. E eu sou um entregadorzinho de mensagens como ele. E serei bem-aventurado se não mudar nenhuma delas até o último dia da minha vida. Agora você pergunta, por que eu estou dizendo isso para você? Primeiro porque eu vejo que a maioria não sabe nem o que quer quando está aqui, por exemplo. Acostumaram, se é legal, faz bem, é psicologicamente saudável, é um bom estímulo. Eu não sou uma ilha. Vou lá. Mas eu vejo o dia a dia. E não vejo nenhum evangelho em quase ninguém aqui. Tem algumas preciosidades de Deus aqui entre nós. Homens e mulheres que deixam frequentemente a mim e a minha mulher emocionados e gratos. Mas são poucos. A maioria escreve uma carta de desistência. Ou são cartas de crocodilagem, ou cartas de cinismo, ou carta de indiferença, carta de preguiça. Desculpe, irmãos, cartas de sacanagem. É o que eu vejo. Carta de muita frieza. Cartas formais da vida, os certinhos. Brasília, 27 de junho, tá? 19h45, lá sabe. Registro. Caio pregou sobre as introduções de Paulo. Lerei todas em casa. Amém. E aí pronto. Organizado, mas sem vida. E aqueles outros que mantêm uma relação ambígua, por exemplo, comigo, eles vêm me ouvir porque eles sabem que não tem falsificação do Evangelho. Mas, ao mesmo tempo, de vez em quando, eles se sentem profundamente incomodados com o Evangelho que na minha boca ouvem. Mas decidindo virar uma carta, uma apologia de salvação viva, como Romanos, um tratado de amor que descomplexifica as tolices da vida, como escrevendo aos Coríntios, um arrazoado que diga: a lei morreu, eu estou livre em Cristo e homem nenhum mais me reduzirá a consciências anteriores e primitivas, como escrevendo aos Gálatas, ou que brade segurança absoluta em todas as dimensões.
como escrevendo aos Efésios, ou que declare a centralidade de todos os mundos convergindo para Jesus, de modo que até os poderes das trevas gravitam em torno dele. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Eu estou nele, não tenho que temer nada. Uma carta que me proponha tornar-me servo dos outros. Uma carta que me ofereça a continuar trabalhos, carregando os mesmos conteúdos, as mesmas seriedades, os mesmos vínculos, as mesmas paixões dos que anteriormente melhor provaram isto do que qualquer outros antes de nós. Eu quero que a história melhore em mim. Eu quero que Paulo melhore em mim. Eu quero que Pedro melhore em mim. Eu quero que João melhore em mim. Vocês acham que eu estou sendo arrogante? Não, eu só não sou idólatra. Vocês estão ouvindo um homem para quem só há Jesus, o resto é irmão. Irmão Pedro, irmão Paulo. Sigamos a Jesus, eu digo, com toda a liberdade do Espírito Santo. Porque eu não sigo nem a Pedro nem a Paulo, eu sigo a Jesus como eles seguiram. O que eu peço é que pela misericórdia do Senhor Jesus, Ele escreva e inscreva a partir da minha vida as cartas do Evangelho e que milhões a leiam e a distribuam e que eu seja o beneficiário primeiro, porque eu próprio prove, sorva e goze o benefício da paz que eu anuncio. E isso acontece em mim e em você apenas se tomarmos a consciência de que os nossos direitos acabaram, essa palhaçada, eu sou dono de mim mesmo, já era, ou então escolha ser o dono, seu pitbull safadinho. Mas olha bem para mim, se você é homem, mulher, se quer ser macho de Deus, se quiser andar com Jesus, decida. Ou você oferece a orelha do Espírito para ser marcada e diz: eu sou do luz de Deus, ou mano, vá fazer uma tribal e fazer o que você quiser, seguindo a quem você desejar. Mas se for para Jesus de Nazaré, que oferece a orelhinha, oferece todos os direitos e acabou. É assim que é. Quem está ensinando outra coisa está enganando vocês me entenderam? Eu tenho um chamado que diz é meu e que me separa do mundo e que me separa do resto da existência e que me enlouquece dizendo: Caio, antes de você existir, eu já contava contigo, apesar de ti, e te designei para nasceres no dia 15 de março de 55, do Caio e da Laci, e para viveres quem tu és. E até aquilo que tu te equivocaste, a minha graça está usando como adubo, porque eu te tornarei um homem que tenha a plenitude da face de Jesus. E isso não é privilégio meu, é de todo mundo aqui. É o mesmo chamado. A gente aqui decide não pular de cabeça. É muita autopreservação. E esse é um chamado para suicidas confiantes. Para gente que quer virar só menino de recado de Deus. Mídia da graça de Deus no mundo. Eu quero ser uma carta viva, inscrita e lida por todos os homens, e que declare que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e que a prova disso é de que eu sou reconciliado com Ele. Eu estou livre da morte, do juízo, do medo. E a prova disso é que
Eu me disponho a me reconciliar com todos os irmãos. O mundo está perdoado. Para mim também. E meu grande privilégio nesta vida não é medido por nenhum valor quantitativo, mas pela qualidade do transbordamento, do entendimento, da alegria e da felicidade de me tornar cooperador de Deus entre os humanos nessa arena de perturbações, oferecer-me a Ele como alguém que ouviu a voz, que não tem medo de servir e carrega a mensagem sem poluí-la e a vive buscando que ela se encarne o máximo possível, para que a minha vida seja uma declaração gritante de que Deus é vivo e em mim Ele tem graça e glória, e em você também. Este é o Evangelho de Deus para nós hoje. Todo ele verdade nos céus e na terra. Não tem um demônio para me contraditar, nem entre os homens, nem no mundo espiritual. Todos os anjos dizem amém, e a nuvem de testemunhas concorda. E o Senhor Jesus diz: bem está feito, filho amado. Pregaste o Evangelho, agora vive, para que depois de teres pregado a outros não venhas tu mesmo a tornares-te desqualificado. Vamos ficar em pé e vamos orar. Dê a mão ao irmão que está aí. A gente termina em 5 minutos exatos, mas não vamos sair. Eu espero que vocês assistam a VMVTV pelo menos 1 hora ou 2 por dia. Se possível, assistam os Papos de Graça. Tem 4, 5, 6 mensagens de 1 hora todos os dias, lá ou mais. Tem muita coisa. E essa semana a gente foi informado de que nós temos tido mais audiência do que as web TVs de algumas televisões abertas no Brasil, que também transmitem seu sinal pela internet. São milhares os que estão indo lá. Vá também. Leia o site, leia as cartas devocionais, reflexões. Leia todo dia uma, escolha para ler, para pensar, para meditar. E seja você um site vivo da graça de Deus, aonde o Senhor levar, em nome de Jesus. Paizinho querido, obrigado por esses manos e manas amados. Obrigado pela tua paciência para comigo. Obrigado porque, tendo conhecido a carta viva, eu já virei também tábua de pedra. E tu tiveste a bondade de esfacelares as tábuas de pedra e reescreveres o mandamento todo de novo dentro de mim. Obrigado porque o teu sangue lava e o fogo do teu Espírito escreve e ninguém apaga. Eu quero pedir que hoje algum milagre, o milagre dos milagres, que deixa qualquer cura de câncer na perspectiva dos resfriados passageiros, que é a conversão do caráter, da consciência, quer fazer um cara perversinho virar gente boa, quer fazer um safadinho virar santo, quer fazer um malandrinho virar íntegro, quer fazer um dissimulado virar uma pessoa de uma cara só. Esse é um milagre. Opera isso em nós, e fazer com que aquele que minta não minta mais, antes fale a verdade consigo mesmo e com seu próximo. Por favor, realiza esse milagre do Evangelho e inscreve-nos cartas torpedo de Deus do mundo. Explode essa mensagem do teu amor no mundo onde tu nos puseres.
e não deixa que nos contentemos em vivermos miseravelmente como filhos de Deus na face da terra, dizendo que somos teus filhos e cocheando e nos arrastando e esmolando e comendo babuge e angustiados e sem paz e perdidos e carentes, esburacados e malandros e incorrigíveis e infelizes e crentes. Salva-nos disto pelo amor do teu nome, para que a gente não seja a carta que decrete o nosso próprio juízo pelo cinismo, pela indiferença e pela preguiça ou pela mornidão dos nossos seres. É o que eu te peço por mim e pelos meus irmãos todos, aqui em qualquer lugar da terra onde estejamos sendo vistos e ouvidos agora, em nome de Jesus. Amém.